Vamos falar um pouco sobre data types. Então, data types são atributos de dados que dizem ao compilador ou intérprete como o programador pretende usar os dados. A gente já comentou um pouco desses data types anteriormente, quando a gente falou em strings, em float, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais detalhado agora. Eu tenho aqui, por exemplo, uma variável que eu chamei de string, né? Chamei ela de string. E essa variável eu dei o número 321. Aqui poderia ser uma palavra, por exemplo. Poderia colocar qualquer palavra e estava ok. O que me garante que ela é uma string, e o Python já entende que é uma string automaticamente, é porque ela está em aspas. Até se eu printar agora aqui, ele vai dar o 321 normal. Vamos até dar o print aqui, eu acho que é interessante. Só para a gente ver. Aqui ele já vai puxar, né? Porque eu já tenho declarada. Então eu já consigo puxar aqui. E quando eu executo, 321. Mas isso aqui, ele não é um número. É isso que é o mais interessante. Por isso até que eu coloquei aqui. Ele não é um número. Para eu saber que ele não é um número, eu preciso entender que tipo que ele é. Eu posso puxar aquele comando que a gente já usou, né? Que é o type. E aí eu tenho a resposta de que ele é uma string, tá? Então, embora ele pareça um número, ele é uma string, é um 321 string. Tanto é que se eu, por exemplo, fazer aquela soma, né, de 321 com mais algum outro número que esteja em aspas, ele vai simplesmente concatenar, né, não vai fazer a soma como se fosse número. Nesse caso aqui, então a gente já tem o primeiro caso, né, que a gente tem a string, e ele a gente já abordou bastante vezes. Vamos executar mais uma vez. Então, uma string. Continuando, né, nessa ideia, nós temos aqui um outro exemplo, que eu também já deixei prontinho aqui, que é agora utilizando ele como integer. Então, da mesma forma, eu tentei evitar aqui dar um nome de uma variável que desse problema lá na hora de compilar. E agora sim, ó, eu coloquei 321, que é o mesmo número, mas agora sem aspas. E agora quando eu peço o type dele aqui, quando eu executar aqui, ele vai printar tanto do primeiro quanto do segundo. Vamos comentar esse primeiro aqui só para a gente ver só essa parte de baixo. Eu dei um Ctrl, ponto e vírgula, e quando eu executo, ele diz que é uma integer, certo? Então agora quando eu executar aqui tudo, agora eu tenho na primeira execução string 321, formato string, 321 no formato integer. Existem outros formatos? Sim. E a gente vai até ver agora esse outro formato, que é bem interessante também e muito utilizado. Existe, por exemplo, o float. Aqui eu deixei comentado também. Agora quando eu dou Ctrl, ponto e vírgula, eu também atribuí aqui o nome, né? Porque float é uma palavra reservada, a gente já comentou sobre isso. Até vou dar um enter aqui para vocês perceberem. Quando eu escrevo float, ele já fica com outra cor, né? Então eu já nem vou utilizar um nome float. Eu coloquei float exemplo, integer exemplo, simplesmente para não dar problema. Agora é um pouco diferente dos anteriores, porque eu tenho um ponto aqui. Então, embora ele tenha o mesmo número, ele seja o mesmo número, 321, e aqui também, né, quando a gente lê 321, aqui ele tem uma vírgula, ou tem um ponto no caso. E agora o sistema ele automaticamente identifica isso como sendo um float. Agora quando eu printar aqui, ele vai printar primeiro a string, segundo o integer e terceiro o float. Como a gente está puxando a função type, ele já vai dizer para que classe ele pertence. Então, como eu disse, string, integer, float. Existe mais um interessante, e na verdade existem outros, mas a gente vai abordar esses aqui nesse primeiro momento. E agora nós vamos falar sobre o Boolean. Até eu tinha comentado aqui já, porque o Boolean a gente não comentou até o momento, né? A gente não tinha comentado até o momento. Eu vou comentar esses aqui, né? Conto, ponto e vírgula, comento tudo e vou utilizar essa última parte aqui porque eu quero explicar um pouco melhor isso. Então, da mesma forma, escrevi boolean, exemplo, e agora eu tenho aqui uma declaração aqui, ó, que 2 é igual a 2.
Antes de imprimir esse boolean, eu quero imprimir esse valor aqui, ó. Quando eu digo para o Python que 2 é igual a 2, ele diz que é verdadeiro. Porque 2, né, segundo a lógica, é igual a 2. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3, ele vai entender que é um boolean. Agora ele vai dizer que é falso, certo? Então, sempre ele vai testar uma condição. Por exemplo, se eu colocar aqui... vamos colocar aqui um número. 2 é maior que 3. Eu não lembro se eu tenho que usar parênteses nesse caso. Mas acho que não precisa. Dá falso. Acho que nem precisava colocar ali o parênteses. Se eu colocar 2 igual a 3, é falso. E agora, quando eu coloco o 2, ficou meio estranho, né? Por isso que eu coloquei aqui dentro, ó. Então, fica mais bonitinho assim. Agora, então eu tenho um teste, um tipo de data type que vai verificar se a condição é verdadeira ou é falsa. Nesse caso é verdadeira. Mas eu não quero aqui ficar testando se é verdadeiro ou falso. Eu quero saber, quero que ele identifique. E ele identifica realmente. E como é que eu sei disso? Eu puxo de novo aquela função que é o type. E agora quando eu executo ele vai me dizer que tipo de classe que é. É um bool, certo? Então agora nós temos aqui completos esses formatos que a gente vai utilizar bastante. A gente vai utilizar string, a gente vai utilizar integer, vai utilizar float, e cada um tem uma característica que a gente vai abordar quando utilizar eles um pouquinho mais. Então, agora quando a gente for utilizar string, né, a gente já sabe que tem que colocar as aspas. Quando vai usar o integer, para que o sistema entenda, a gente já tem que colocar sem ponto, né? E quando a gente quer fazer uma comparação, dizer se é verdadeiro ou falso, a gente vai utilizar o bool. Agora eu vou dar o print e ele vai printar aqui a classe de cada um deles. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, que é uma string, o segundo que é uma integer, o terceiro que é um float e o quarto que é um bool. Ok? Então é isso. Nós ficamos assim, mais um videozinho. Tô achando interessante gravar os vídeos e eu acho que vai dar muito certo. Só que às vezes a gente fica um pouco sem tempo e eu pretendo que gravar uma quantidade de vídeos absurda aqui de programação. Tô estudando pra caramba e tô tentando ver o que fica mais fácil e qual que é a sequência mais lógica para que a gente consiga chegar naquele objetivo aí de ter um curso meio que completo e de graça, né, no YouTube. Existe bastante coisa de graça, mas normalmente não é em português. Ou então tem um conteúdo de graça, mas que é pago também, né? Não que seja um problema, mas eu acho que é interessante até para fazer esse teste nesse canal, para que a gente forneça uma quantidade de vídeos gratuitos e que seja uma introdução ao Python. Beleza? Então ficamos assim. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Valeu, até mais.